Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu estou sozinha hoje, né? Voltando a fazer um vídeo sozinha depois de acho que mais de ano, talvez, que eu não faço. A gente voltou aí no começo do ano, né? Com muita calma, né? Eu e o Caio juntos. Mas eu comentei que um dos meus projetinhos para esse ano era ler os livros da lista do New York Times, os 100 melhores livros do século. Então, eles estão considerando ali os livros lançados a partir de janeiro de 2000. São 100 livros, assim, a lista é muito boa. Tem alguns livros que, obviamente, acho que como qualquer lista, né? 100 livros é bastante, mas acho que como qualquer lista a gente sempre tem alguma crítica. O próprio New York Times recebeu muita crítica por essa lista, tanto que eles lançaram a segunda lista, que foi a lista dos leitores, né, que podiam submeter. A gente pode falar delas aqui em um outro momento. Mas a minha ideia para esses vídeos é ler 3, 5 livros que estão na lista e vir aqui contar para vocês sobre eles. E aí, se acontecer de eu não gostar de algum livro, ou de eu achar que, pô, achei bom, mas não sei se valeria estar nessa lista, eu sugiro um outro que na minha lista pessoal entraria no lugar daquela. Então esse é um projetinho a longo prazo, né? Eu não pretendo ler os 100 livros esse ano, alguns eu teria que reler, porque eu já li já faz um tempo. Não tenho essa pretensão de matar esses 100 livros esse ano, eu tô lendo com calma, enquanto eu leio outras coisas também, então é tudo meio que devagar e sempre, né? E aí eu faço esses vídeos, se vocês acharem uma boa ideia e quiserem bater esse papo comigo. Então hoje eu vou falar de 5 livros dessa lista e vou deixar aqui embaixo também, se eu não me engano, a gente tem episódios dedicados a 2 ou 3 livros que entraram na lista já. Então eu não vou falar deles especificamente num vídeo, mas se você quiser ouvir um pouco mais sobre eles, eu vou deixar embaixo o melhor desses 3 que a gente fez. Temporada de Furacão, ou de Furacões, da Fernanda Melchor, uma autora mexicana que estreou com 2 pés no peito. O livro é maravilhoso. Eu vou deixar o episódio para vocês se vocês quiserem assistir. E aí vamos falar então das minhas 5 leituras recentes, começando com o Philip Roth, né? Ele tem 2 livros nessa lista e eu já li os 2, eu vou comentar sobre eles aqui para vocês. São os únicos 2 livros que eu já li do Roth até agora. O primeiro que eu li dele foi A Marca Humana. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. O Philip Roth, pra mim, foi um caso diferente do Nunca Te Li, Sempre Te Amei, né? Que a gente acabou de lançar esse vídeo falando sobre autores que a gente já recebeu tanta recomendação boa deles, a gente já ouviu tanta coisa boa, que a gente nunca leu, mas tem aquela sensação de que vai gostar quando lê. O Roth foi diferente. Eu li esse aqui primeiro, A Marca Humana, e eu adorei, e aí eu comecei a caçar tudo que eu podia achar dele. Eu acho que, a essa altura do campeonato, se eu não tenho tudo que ele já publicou, eu tô quase lá. Mas eu li 2 livros dele. Então a gente vai falar primeiro de A Marca Humana, durante o impeachment do Clinton, né, nos anos 90. E ali surgiu uma nova fama, vamos dizer assim, que é a infâmia mais clara que a gente pôde ter, né? Foi a primeira, a Monica Lewinsky se autodenomina a paciente zero da cultura de cancelamento da internet. E eu acho que tem muita verdade nisso. A forma como ela foi retratada, na internet tinha acabado de surgir, então foi meio que a bagunça perfeita, né? Pra quem tava tentando entender o que ia ser, o alcance que ia ter a internet. E ali, baseando nessa conversa toda do que a gente começou a chamar depois, né, anos depois, de cultura do cancelamento, o Roth cria esse personagem, que é um professor. E um dia, na sala de aula, ele faz um comentário sobre alguns alunos que não estão na sala, que pode ser interpretado como comentários racistas. E aí ele é denunciado, e é aqui que a gente começa o conflito principal do livro. A questão aqui, depois que a gente é introduzido a esse conflito, a gente vai conhecendo um pouquinho mais esse professor. Né? Então quem ele é, a história da vida dele, como ele cresceu, a família dele. E aí você percebe que muitas das questões que no começo do livro foram abordadas de um jeito, se as pessoas tivessem todas essas informações, teria sido completamente diferente. Porque o que o Roth faz muito bem nesse livro é mostrar que a vida ela não é estática, né? Ela não é uma coisa só. E ninguém é uma coisa só, né? Existem muitas nuances na vida. E muitas nuances na forma como a gente encara a vida, nas decisões que a gente toma. Então, a gente pode ter aqui muita conversa sobre preconceito internalizado, racismo, classicismo, elitismo, enfim. Tem muita conversa que pode partir desse simples conflito que ele cria. E é muito bem feito de verdade. O New York Times chama esse do livro mais incendiário e mais perturbador do Philip Roth.
E eu não posso dizer porque eu não li todos os livros dele ainda, mas definitivamente foi uma primeira experiência muito, muito forte pra mim. Eu dei 5 estrelas e de repente eu passei a ver o Philip Roth como um dos autores que eu preciso ler mais. Eu achei incrível, absolutamente incrível. Então, eu acho que faz muito sentido estar nessa lista, até porque os temas que ele aborda aqui, né, como a gente falou, depois de um tempo a gente veio chamar de cultura do cancelamento, mas ele já vislumbrava lá atrás um debate que precisava ser aprofundado. E isso hoje ressoa ainda mais. É uma baita obra. E eu acho que é o mesmo sentimento que eu tenho com o segundo livro do Philip Roth que eu li, que é o Complô contra a América, que está na posição 65 da lista. Ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é pegar a realidade e distorcer para contar uma história do que poderia ser, né? Então a gente tá ali na década de 40, em Newark, numa comunidade judia, né, na cidade, e a gente vai acompanhar os Roth, né? E o livro todo é narrado pelo pequeno Philip, de 9, 10 anos. E a proposta é, a gente já vê o crescimento do nazismo na Europa, Hitler já está no poder, e a guerra, se não começou, está por começar. Dá pra ver que, né, estamos caminhando para esse lugar. E nos Estados Unidos, eles estão prestes a ter uma eleição. E o Partido Republicano está ali tentando encontrar alguém que possa bater de frente com Roosevelt, que era um presidente muito amado. E parece que não tem nenhum nome forte o suficiente no partido, até que aparece Charles Lindbergh. E o Lindbergh é uma figura real, né? Como a maioria das figuras, inclusive, que ele vai citar no livro, são reais, elas existiram. O Lindbergh, ele foi um aviador muito famoso nos Estados Unidos e ficou mais famoso ainda quando o filho dele, um bebezinho de colo, foi sequestrado e se eu não me engano, foi subsequentemente encontrado morto. No livro, os Lindberghs, depois que isso acontece, eles vão passar um tempo na Europa, eles precisam de um distanciamento dos Estados Unidos, que faz sentido, e vão para a Europa, e se aproximam do governo nazista. Lindbergh na vida real, eu li, tem um discurso dele no final aqui no livro, eu fui procurar algumas coisas, ele era aparentemente abertamente antissemita. Então o Roth coloca a seguinte questão: e se a gente tivesse elegido um nazista durante a guerra? Ele vai tratar de destrinchar como essa história seria do ponto de vista dessa família, né? A gente vai estar no seio dessa família judia que vai ser impactada e basicamente quase destruída pelo que acontece no país, né? Então o cosmo dessa família meio que vira uma metáfora muito boa para o país em si. Tem uma questão importante que é a tia dele se aproxima de um rabino muito famoso na comunidade que quer de qualquer forma que o governo americano reconheça que eles não são o problema não são os judeus. Porque existia esse discurso, né, de que se os judeus estavam sendo perseguidos na Europa, era porque eles fizeram alguma coisa, né? O clássico, a vítima não se defendeu, então o problema é dela, a culpa é dela. E o rabino queria que o governo americano entendesse que eles eram americanos. Quem estavam, os judeus dos Estados Unidos, eles eram americanos. Eles não queriam a guerra. Porque o Lindbergh faz uma coisa muito inteligente, e ele cria um discurso pró e anti-guerra. Então o Roosevelt queria que os Estados Unidos entrassem na guerra para parar o exército nazista. E o Lindbergh era terminantemente contra. Mais uma vez, eu acho que o Roth cria um enredo dentro de um enredo, né? Uma coisa que você consegue ir se aprofundando. E aí colocar tudo isso numa criança de 9, 10 anos narrando, eu achei genial, porque a gente vai acompanhar o amadurecimento político desse menino, né? Ele vai finalmente entender o que é ser judeu nesse país. O que é ser uma minoria num país que tá pronto para odiar essa minoria e começa a ter o aval para odiar essa minoria do governo, né? Que acho que vocês conseguem fazer alguns paralelos hoje, né? Se a gente trocar judeus por imigrantes, a gente acaba meio que nos Estados Unidos de hoje. Mais um livro do Roth que eu acho que foi lançado nos últimos 25 anos e continua falando sobre o nosso tempo, né? Então o livro não se esgotou no período que ele fala, né? Só, e do período que ele foi lançado. Ele continua traduzindo muito do que a gente vê todos os dias, tanto um quanto o outro. Então acho que são duas boas adições à lista. Quando eu falo do Complô contra a América, eu não sei se vocês já me viram em outros vídeos falando sobre um livro muito similar, que é o Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. E o Roth cita o Lewis por nome, então eu acho que a gente consegue realmente ter uma confirmação, de certa forma, de que o Roth leu o Não Vai Acontecer Aqui. E tem uma certa inspiração ali, né? Porque o Lewis escreveu o livro na década de 30,
meio que como um aviso do que ele imaginava que ia acontecer na Europa. E aí ele também coloca um presidente fascista, abertamente fascista, no poder dos Estados Unidos e vai descrever pra gente o que vai acontecer. E eu acho que os dois fizeram um grandíssimo trabalho. Bom, e agora vamos falar de um livro que eu esperei muitos anos para ser lançado no Brasil. Eu ouvia a gringaiada falando dele e não tinha aqui ainda e não tinha previsão. E aí, finalmente, a Companhia das Letras lançou Trilogia de Copenhague. Esse livro originalmente foi lançado na década de 60 na Dinamarca, mas nos Estados Unidos só chegou 50 anos depois, então eles estão considerando na lista do último século. Na Trilogia de Copenhague, a gente vai ter a biografia, a autobiografia da Tove Ditlevsen, que é uma das autoras mais celebradas da Dinamarca, né? Talvez uma das mais famosas. É o único livro dela que a gente tem traduzido para o português hoje. E aí, aqui a gente vai ter a história dela dividida em infância, juventude e dependência. E esses termos são muito importantes, né? Então, ela conta sobre uma infância muito pobre, a família não tinha nada. E ela teve que trabalhar muito cedo para poder ajudar em casa. Na juventude, ela estava tentando se descobrir como autora, né? O que você vai fazer da vida. Então, a gente vai acompanhando ela em todos esses trechos, esse crescimento, a busca por alguma coisa além daquilo que ela via, né? Além daquela pobreza constante que ela vivia. E aí a gente chega na fase de dependência, quando ela tá ali em torno dos seus 25, 30 anos, e que ela desenvolve uma dependência por remédios e casa com um médico que aplica um opioide nela um dia que ela tá tendo uma crise de dor. Ela não sabe o que ele aplica nela, mas é um opioide muito forte. E ela desenvolve quase do dia pra noite uma dependência completa desse remédio. E ela vai descrever isso. Uma questão do livro que você tem muito clara é que ela tem muita... Ela não parece se prender muito ao que as pessoas vão pensar dela quando ela conta essa história, sabe? Ela conta a história com muita clareza e muita franqueza também. Ela é muito aberta quanto a tudo o que aconteceu. E eu fico pensando, né? Uma autobiografia também não deixa de ser uma maneira de você reescrever sua vida se você quiser. Porque quem que vai dizer que não é, né? Mas aqui é tanta coisa ruim, é tanta coisa feia, é tanta coisa triste que acontece e ela parece muito aberta a compartilhar isso com a gente. No New York Times, quando eles descrevem o livro, eles até falam assim que não importa a situação horrível do que ela tá contando, né? A pior situação que você possa imaginar que ela tá escrevendo, a escrita dela em si tem muita beleza. Então você começa a ver que o que ela tá retratando ali é essa coisa pura. E ela consegue ter um certo afastamento para poder contar isso pra gente de uma forma que não seja nem dramático demais, né? Eu pelo menos não senti em momento nenhum que ela tava esperando que se tivesse dó dela, que se tivesse pena, que a gente... nada disso, ela tá simplesmente te contando dessas situações terríveis que ela viveu. É um tipo de biografia de autobiografia que eu mais gosto, quando você sente que a pessoa está realmente abrindo o coração, assim, e não tentando te contar a história da vida dela que ela queria ter, e sim a história que ela teve, independente de ter sido boa ou ruim. Acho que vale muito estar na lista também, né? De novo, considerando que não foi lançado depois de 2000 originalmente, mas já que eles estão considerando, vamos seguir o jogo. E eu acho que vale estar na lista, sim, muito bom. Da Tove, a gente vai para Sigrid Nunes com O Amigo. Essa aqui é uma história... Na verdade, começa uma história muito triste. Um amigo dela comete suicídio. E a esposa dele... Ele é um escritor também, professor de escrita. E a esposa dele precisa ver o que vai fazer com um cachorro, que é um... O que é isso aqui? É um dinamarquês. Eu não sei qual é a raça desse cachorro, mas ele é gigante. É um dog alemão. Desse tamanho. Ele é gigantesco. E a esposa dele fala, olha, eu não tenho o que fazer com esse cachorro dentro de casa, porque, né, ele pegou antes de morrer, e agora tudo isso aconteceu. E esse cachorro me dá trabalho, eu não tenho como ter ele. E aí ela pega esse cachorro, apesar de morar num apartamento pequenininho, ela até conta que quando ele deita no sofá, ele toma o sofá inteiro, ele dorme com ela na cama, ele toma todo o lado da cama do lado dela, do outro lado. Ela se aproxima desse cachorro e aí ele vira meio que um caminho ali pra ela não só tentar entender a situação, né, o luto, a perda, mas o relacionamento que ela tinha com esse amigo dela, a importância dele pra ela. Ela vai narrando, assim, várias situações em que você vê que ela pensa no amigo, ela vai repensando o relacionamento deles. Essa coisa da memória, né, que é muito forte, porque eu acho que a perda, eu acho que é muito difícil narrar a perda
porque todo mundo já sentiu perda em algum momento, e cada um talvez seja impactado de um jeito completamente diferente, né? Ela mesma diz no livro que a terceira esposa não parece assim tão, né, tão chateada e tudo mais. Mas, de fato, a perda é uma coisa muito pessoal, né? A luta que a gente tem interna, ela é muito pessoal. Então, ela vai narrando como ela vai lidar com isso, né? Como ela vai processar tudo isso. E é um belíssimo livro, ele é bem curtinho, ó, dá pra ler numa sentada. E eu gostei bastante. Eu nunca tinha lido nada da Sigrid Nunes. A Instante tá trazendo várias coisas dela, acho que trouxe mais 2 ou 3 livros dela. Ela parece ser uma autora muito celebrada. Eu gosto como ela organiza o livro, porque ela vai contando a história, né? E vai e volta no tempo, ela lembra as conversas com os amigos, com esse amigo, ela fala do cachorro, o relacionamento dela com o cachorro vai mudando também com o tempo, e aí no final ela meio que quebra um pouco essa linha narrativa, ela muda completamente o foco da história. Eu gostei bastante da forma como esse livro foi escrito. Não conhecia nada da Sigrid Nunes, então foi um livro apresentado para mim pela lista, e eu acho que foi muito positivo, eu gostei bastante. E o último que eu vou comentar nesse vídeo é O Pesado, do Kizzy Lehman, que é um livro que eu também não conhecia. E aí, aqui a gente vai ter a história do Kizzy, é uma autobiografia também, em que ele vai contar sobre a infância dele, que ele foi criado pela mãe e pela avó, conhece muito pouco do pai, viu o pai muito pouco também, e a questão do peso das expectativas, a questão do peso dessa criação, que não foi uma criação fácil. A mãe dele era uma mulher muito inteligente. Se eu não me engano, ela se torna professora em algum momento. Mas a família tinha ali uma questão de vício. O tio dele tinha um problema de vício. A mãe dele, mais velha, desenvolve um vício em jogo. Então ela começa a torrar todo o dinheiro dela no cassino. E ele tem um vício desde pequeno em comida. Então o pesado do título, né, pode ter sentido do peso das expectativas, o peso das circunstâncias e o peso físico. A manifestação física de tudo isso. Então ele sempre foi uma criança gordinha, uma criança acima do peso. E aí ele também vai contando sobre a relação dele com o próprio corpo. Um menino pobre, negro, tentando entender o que ele é no mundo, o que se espera dele no mundo. E ele vira professor de escrita numa universidade muito, muito boa. E aí ali ele já foi do 8 a 80. Ele começa a fazer dietas escabrosas, ele malha, sabe, ele corre 30 km por dia, 3 vezes por dia ele vai correr. Então ele começa a ter um relacionamento completamente oposto com a comida e com o próprio corpo. E ele fala várias vezes, né, eu adoro perder peso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, como se fosse um hobby. Então ele sempre teve, seja pro lado de comer mais ou comer menos, ele sempre teve um relacionamento disfuncional com a comida. E aí, óbvio que isso também vira um relacionamento disfuncional com outras coisas, inclusive com as pessoas. É um bom livro, é uma boa autobiografia, mas o estilo do autor não foi pra mim. Tem um capítulo inteiro que ele narra no futuro. Um dia você vai acordar e verá que você fez isso, e verá que isso aconteceu, e verá... Eu só sei que... Eu não sei explicar o quanto esse capítulo me irritou. Mas eu acho que é um livro muito forte no grosso do que ele está tentando passar. Mas enquanto eu li esse livro, eu só pensava em outro livro, que é O Fome, da Roxane Gay. Eu acho que eu já falei desse livro aqui. A Roxane Gay, quando ela tinha acho que 11 anos, 12 anos, ela foi estuprada por vários meninos. E a partir dali, o que muda pra ela é a relação dela com o próprio corpo. Então ela começa a comer, porque ela decide que se ela tiver mais espaço, né? Primeiro, você cria mais espaço entre o outro e você mesmo, e você torna mais difícil para alguém te machucar. Então é uma decisão quase, eu não vou dizer racional, né? Porque é óbvio que isso vem de um lugar de muito trauma, de muita tristeza, mas ela quase conscientemente começa a comer para que ela possa engordar. E ela se torna uma adulta obesa mórbida. E aqui no livro ela vai contar tudo isso, coisas que ela nunca contou para a própria família, até o livro sair. Ela comenta, por exemplo, que os pais, se eu não me engano, os pais souberam de tudo que aconteceu quando eles leram o livro. Ela guardou isso para ela durante décadas. O que é óbvio, não ajudou em nada, né? Não facilitou em nada. E aí você pensa, era uma menina negra, de uma família de imigrantes, né? A família dela, se eu não me engano, é do Haiti. Uma família de imigrantes, uma família negra nos Estados Unidos, uma menina gorda, como a história do Kizzy, né?
níveis e níveis e níveis de trauma que vai se acumulando e se manifestam fisicamente. Mas eu acho que a diferença pra mim crucial dos dois foi a escrita. Eu pessoalmente acho a escrita da Roxane Gay muito mais forte, muito mais poderosa. E eu acho que ela conseguiu passar muito mais do que ela esperava passar. São dois livros que tratam essencialmente da mesma coisa. Mas os estilos de escrita não são necessariamente iguais. E aí, nesse caso, eu tiraria o Pesado do Keith Lemon e colocaria o Fome da Roxane Gay, que foi lançado em 2017, então ele tá dentro da lista. Eu inverteria esses dois. Eu acho que, pra mim, faria muito mais sentido. O Fome, pra vocês terem uma ideia, é um livro que eu li em 2017, provavelmente quando saiu. Na época, a gente tinha uma parceria com a Globo, um blog que a gente tinha, e eles me mandaram o livro. E eu li logo na sequência. Então, eu li, quase 10 anos, e eu ainda penso nesse livro de tempos em tempos, sabe? Ele é um livro que ainda, de vez em quando, eu me pego pensando em passagens dele, eu me pego tentando entender essa questão de traumas e da manifestação física do trauma. Então, eu recomendo muito Fome. Eu recomendo, assim, ler o Pesado também, que eu acho que é um bom livro. Mas se o tema, no geral, te interessa, lê os dois, acho óbvio. Mas se você só quiser ler um, eu acho que Fome é mais poderoso nesse sentido. E é isso. Esses são 5 livros que eu já li da lista. E eu volto em breve. Espero. Quando eu ler os livros, eu volto. E eu volto assim que eu ler mais livros dessa lista pra contar pra vocês. Mas me conta o que vocês acharam desses livros que eu comentei. Algum te chamou atenção? Já leu algum? Tem algum que você gostaria de me recomendar que trate de assuntos similares? E principalmente falando de Philip Roth, qual deles eu leio agora? O que vocês me recomendam? Quem conhece a obra dele? O que você me recomenda depois de ler esses dois? Que eu acho que são 2 dos mais recentes, né? Pra onde eu vou agora? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo.